Agora Agora foi, sim, agora agora sim. foi. Bem? Foi difícil, hein? Ô, louco. Tudo bem? Tudo bem, tô muito descabelado. Sempre descabelado, né? O cabelo nunca tá no lugar. Tudo tranquilo, Netão? Tudo tranquilo. Tá bom. E aí, Borges? Como foi de viagem? Tudo bem? Tudo bem. Uma viagem, eu fiz uma viagem meio de férias, meio não, foi com as meninas, né, para Fortaleza. Foi incrível, eu não Sei. conhecia lá. Bonito lá. Muito bonito, muito bonito. Foi no parque de águas lá, né? A gente ficou em Cumbuco, né? A gente ficou numa praia em Cumbuco Tá. e, e fui um dia para Fortaleza só, mas achamos demais. Mas não é descanso, né? Com criança não é descanso. Minha próxima viagem de descanso mesmo vai ser da Índia. É, Ano que vem só. é. Eu estive em Fortaleza, a última vez foi na minha lua de mel. Olha, nossa, então Foi faz quando eu tempo, casei hein? com a Carla. Faz tempo, foi quando eu casei com a Carla. Fazem 20 e... Foi Em Braga, 1900... então. Não, foi 2000 que eu casei. Em 2000. Então vão fazer 24 anos já. Ah, foi a última vez que eu fui para lá? Última vez. Porque eu me formei em 1999. Eu casei em 2000 Aham. e o Lucas nasceu em 2021. É, daí nasceu em 2001. Ah, é, pô. 2000. Sim. Milton, vamos lá, o tema de hoje. Então, hoje é um tema especial que eu trouxe, tá? Vamos lá, Então, vamos ver. olha, olha lá, não, é um tema especial mesmo. Hoje eu sei que é o último dia das pessoas que estão buscando buscar conhecimento com você na imersão filosófica. Então, eu acho que, assim, fazendo um pouco um depoimento para as pessoas aqui, para você, eu realmente não conheço ninguém que se aprofunde tanto no yoga quanto você. Não conheço. Ninguém. Pode ter várias pessoas, mas não tem ninguém que eu veja um aprofundamento tão grande quanto você. E realmente eu fiz o seu curso e não tem nenhum curso no mundo que eu tenha visto que seja tão intenso e com tanta informação quanto você. Até porque, primeiro, você é um estudioso de yoga há muito tempo, 32 anos mais ou menos, Uhum. dentro do yoga. É um médico e que você agrega muitas informações, além da própria vivência do professor de yoga, você agrega muitas informações. E como eu sei que hoje é o último dia para quem quiser se inscrever, tem uma pessoa da minha equipe que se inscreveu na, na imersão, que eu fiquei bem feliz, porque realmente é uma mudança de percepções, até para a gente atuar. A gente vem falando muito sobre isso aqui toda Uhum. semana. E aí, o que eu queria ver com você? Então, até para as pessoas entenderem um pouquinho, seja a pessoa um praticante, seja a pessoa um professor, seja a pessoa um futuro professor. Então, eu queria ver com você, assim, bem de bate-pronto, tá? Eu nem sei aqui Uhum. o que a gente pode falar, mas assim, que a gente pegasse, para as pessoas entenderem o que elas vão aprender na imersão, pegasse pontos específicos, porque a imersão ela se baseia numa prática completa de Swastika Yoga que tem lá os seus 8 elementos. Então ela Uhum. se baseia nesse aprofundamento e, consequentemente, em todo o know-how também que você tem das técnicas nas reações que essas técnicas geram em cada praticante. E aí eu vou pegar aleatoriamente algumas coisas para as pessoas entenderem o que elas vão aprender de uma pessoa que sabe tanto. Então, por exemplo, uma pessoa que é autista, por exemplo, que tipo de técnica seria interessante para ela? Eu já ouvi, já me descreveram, por exemplo, que um autista ele se entrega mais no Yoga Nidra, por exemplo, e vai fundo no Yoga Nidra. Isso é uma realidade, não é? Não necessariamente, porque quando você fala do espectro autista, ele é amplo, entendeu? Então você tem até
dos casos que são casos tão leves, dessa diferença que você tem do padrão neuronal, tá certo? Que você não nota, tá certo? Quem nota? Nota ou quem já está acostumado, ou alguém que é da área, ou um professor que já trabalhou com crianças ou adultos que estão no espectro autista, tá? Daí ele pode ter um leve nuance, tá? Normalmente eles têm, dependendo desse espectro, você pode ter tendência à genialidade em algumas coisas, porque há uma tendência a ser fixo em assuntos. Meu filho, ele é do espectro, ele está no espectro autista, ele é bem sutil, mas, por exemplo, ele é fissurado em programação, em jogos. E ele fica horas, ele vai fundo. Daí, às vezes, ele brinca comigo, né? Fala, eu acho que você devia fazer um teste, porque eu acho que você também é. Daí ele fala, por quê? Porque você só pensa em yoga. Entendeu? Justo. É justo. Então, você tem uma fixação. E essa fixação nesse assunto faz com que você mergulhe profundamente nesse assunto, tá? Ao mesmo tempo que você vai ter algumas diferenças de comportamento. Então, por exemplo, uma criança, um adulto com espectro autista, é uma dificuldade imensa para entender uma metáfora, porque não consegue fazer essa abstração, tá? As coisas elas são tomadas ao pé da letra. Então, algumas piadas, elas não vão ser entendidas, assim, não entende. Algumas brincadeiras que você faz com trocadilhos de palavras, às vezes também tem algumas tiradas, né, que são muito engraçadas, né, porque você fala alguma coisa e a pessoa toma ao pé da letra. Não, não é bem assim, é isto aqui que quer significar. Então, para técnica também. Então, normalmente, eu falo que as pessoas no espectro autista fazem parte desse espectro, são pessoas extremamente verdadeiras. Tá? Ela não consegue mentir. Não sabe. O sistema não consegue fazer isso. Então, eles são seres muito verdadeiros. Então, o que ele pensa, ele vai falar para você. Da mesma forma, ele tem dificuldade, e isso se deve também a um problema no que a gente chama de neurônios em espelho. Os neurônios em espelho, eles auxiliam no processo de aprendizagem, porque ao ver alguém executando alguma coisa, você passa a reproduzir aquilo, tá certo? Então, por exemplo, quando nós damos aula, nós sempre fazemos o asana em espelho com o aluno. Por quê? É mais fácil para o aluno fazer, e ele vai fazer mais corretamente só de ver você fazendo. Então, por exemplo, uma pessoa no espectro autista, ele sempre vai ser vai auxiliá-lo muito esse treinamento em espelho, tá certo? Também há uma tendência a ter questões emocionais, exatamente devido à diferente visão que eles têm de mundo. Eles têm uma visão única de mundo. E essa visão única de mundo pode gerar problemas ou se pode gerar genialidades. Tá certo? Por quê? Porque ao enxergar o mundo por outro ângulo, ele vai ter respostas que a maior parte das pessoas não tem. Porque não consegue enxergar o problema por aquele ângulo. Tá? Mas também, da mesma forma, ele acaba sendo visto pelo grupo neurotípico, se é que eu posso dizer assim, como o esquisitão, que está fora da curva, o que não entende as coisas, é o último escolhido para o esporte. Normalmente, a maior parte deles tem uma tendência, a não ser que ele tenha uma fixação por um determinado esporte, mas normalmente tem a tendência deles não gostarem de esporte. Tá? Mas isso não é regra. Como você fala no espectro autista, não existe uma regra.
Então, pode ser que alguns deles se vinculem muito à asana, pode ser que alguns deles recebam muita, não digo melhora, mas uma redução de alguns quadros pela mudança da flora bacteriana intestinal, porque existem correlações, tá certo? Entre mudanças na flora, na microbiota intestinal e quadros de atipia neuronal, tá certo? Ou padrões atípicos neuronais. Então, se você melhora o padrão da flora, você melhora o quadro de autismo. Deixa, tá certo? Então, técnicas como lavagem intestinal, técnicas como a correção alimentar, técnicas como Shankaprakshalana poderiam auxiliar no processo. Tá? Então, Pode falar. o meu filho, por exemplo, adorava Yoga Nidra. Ele fez yoga desde pequenininho, quando ele se tornou adolescente e não quis fazer mais, nenhum deles foi obrigado, né? Quando era criança, sim, era obrigado. Obrigado por quê? Porque fazia parte do processo educacional deles. Da mesma forma, eu não gosto de ir na escola, você não vai fazer com que seu filho não vá na escola? Não, não é. Faz parte do processo educacional. Então, a partir do momento que ele passa a ter a possibilidade de decisão que ele vai fazer, e ele vai escolher uma atividade física, uma atividade artística, algo que vai seguir durante a sua vida, daí ele já tem a capacidade de decisão dele. Então, o Lucas, por exemplo, ele gosta da academia. Ele vai, faz a musculação, faz bicicleta, indoor, né? Às vezes ele pedala na rua, é o que ele gosta como atividade física. Como a atividade artística, ele vai para a área de design, ele gosta de fazer as coisas com muito capricho. Então, às vezes, algo que você levaria um tempão para fazer, você faria muito rapidinho, ele leva um tempão para fazer, porque é detalhe do detalhe do detalhe, né? Que a pessoa fica fixa naquele detalhe, né? Então, dentro do que foi perguntado até, na verdade, essa lógica, a pessoa pode entrar fundo no Yoga Nidra por ser algo que aquela pessoa se identificou com o Yoga Se Nidra. Assim como identificou por o Yoga Nidra. E assim, Mas também pode não ser. perfeito. Mas também pode não ser. Eu vou fazendo várias perguntas para você, e a lógica é essa: é para as pessoas entenderem a profundidade do que você vai ensinar e da forma, tipo, as coisas totalmente diferentes entre si. Então, a gente estava falando agora de autismo numa profundidade de uma técnica. Se a gente mudar um pouco, a gente vai para pranayama e a gente quer, por exemplo, entender, uma pessoa que está passando por um quadro de, sei lá, às vezes um quadro de depressão ou um quadro que a pessoa precisa tomar um remédio tarja preta. E isso quer dizer, a pessoa pode fazer o pranayama ou não pode? Ela tem que parar e não pode nunca mais fazer a prática. O que você falaria? O professor ele tem que saber qual a melhor técnica para ele, né? E tem que entender do quadro, né? Do quadro da depressão. E tem que ter claro para ele que o quadro de depressão e o quadro de ansiedade pode andar juntos, tá? Essas duas coisas podem caminhar juntos. Sabe-se a partir dos trabalhos de... sempre esqueço o nome dele. Mas chama Síndrome do Desamparo Aprendido, que é um trabalho feito por um psicólogo comportamental. Isso aí a gente está falando de década de 80, onde ele pegou 3 caixinhas com 3 ratinhos, 3 caixinhas, cada um com seu ratinho, e conforme tocava uma campainha, eles tomavam choque, tá certo? Um podia apertar uma alavanquinha, o outro sabia que acendia a luz e o outro não tinha nada. Só não sabia quando começava, não termina. No fim, qual é a descoberta disso? A descoberta é que crises de ansiedade, durante muito tempo, podem desencadear em desamparo, ou seja, em depressão. Tá? Então, a ansiedade ela pode caminhar junto. E o professor tem que ter também a consciência de que atividades
atividade física durante 1 hora uma hora diária, 3 vezes por semana, equivale à tomada de um antidepressivo. Isso já é mais do que velho, tá certo? Isso já se sabe, é mais do que velho. Mas imagina o psiquiatra, você vai estar com uma baita crise depressiva, ele vai para o psiquiatra receita para ele fazer exercícios 3 vezes na semana durante 1 hora. Você sai do psiquiatra falando o quê? O cara me enrolou, o cara não medicou, o cara não prestou atenção, Aham. não me deu a atenção necessária, né? Então, o professor que está acompanhando essa pessoa sabe que se ela fizer técnicas corporais de 1 hora por dia, durante 3 vezes, no mínimo 3 vezes por semana, ele vai estar tendo o mesmo resultado do que dar um antidepressivo. Ah, quer dizer que ninguém precisa tomar mais antidepressivo, é só fazer atividade física? Não é bem assim. Porque existem quadros, tá certo? E dentro desses quadros, existem a profundidade desse quadro. Então, eu conheci pessoas que elas estavam com uma crise depressiva tão grande que ela não saía da cama. Uhum. A pessoa não tinha vontade de sair da cama. Só se você pega a pessoa pela orelha todo dia e leva ela para fazer exercício, tá certo? Mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes a pessoa mora sozinha, vezes a pessoa está sozinha para a maior parte do tempo, tá certo? E ninguém vai fazer isso por ela. E nem o professor, normalmente a pessoa não tem dinheiro para pagar para o professor ir lá todo dia catar na orelha dela para ela fazer. Então, daí a medicação ela entraria inicialmente com a finalidade de fornecer para esse praticante aquele app, tá? No primeiro mês para ele conseguir sair da cama. Daí você começa com as técnicas de respiração, de mantra, de meditação e pranayamas específicos com a finalidade de substituir a medicação. Então, uma medicação que ele ia tomar 1 ano e meio, 2 anos, você reduz para 6 meses, 8 meses, tá certo? Porque teve aí um processo de mudança de estilo de vida. Agora, se você for pensar com relação ao pranayama, alguns pranayamas, eles são ótimos para depressão. Outros pranayamas, eles são péssimos para depressão. Mas vai depender do tipo de quadro. Então, se a pessoa está em depressão após um processo de ansiedade, e a causa é ansiedade, se você dá um pranayama que reduz a ansiedade, pode ser que você tenha um bom resultado. Mas esse mesmo pranayama que é bom para ansiedade, num caso puro de depressão, sem esse momento de ansiedade prévio, ele pode derrubar mais a pessoa. Tá? Esse tipo de Então, conhecimento que as pessoas vão aprender na imersão. sim, então você, ao conversar com o aluno, não é como você está, tudo bem, não. Qual é o seu histórico? Quando que isso começou? O que aconteceu na sua vida, como sua vida estava andando daquele momento até agora, e antes disso, como é que estava? Então você tem que conhecer o histórico do seu aluno. Quando você entra nesse processo terapêutico, você vai utilizar o yoga como uma ferramenta auxiliar, então você tem que conhecer a história do aluno, a história da doença, da mesma forma que um terapeuta, da mesma forma que um médico. Não tem jeito. Isso é muito legal, porque trocar é uma coisa que eu procuro falar, que a gente troca a palavra eu pela palavra você. Então a gente precisa conhecer mais a outra pessoa, porque só assim a gente vai conseguir realmente. Senão a gente fica muito, eu faço, eu sei, tal, e nesse caso é trocar a palavra pelo você. Sim. Eu preciso entender você, entendeu? Como você é, até para poder direcionar. Então você percebe que nesse processo existem 3 itens. Primeiro item é a pessoa que você está atendendo, ou o praticante. O segundo item é o conhecimento que você tem. Tá certo? E como você vai juntar esse conhecimento, o terceiro item, como você vai juntar esse conhecimento que você tem com a história daquele aluno.
Tá certo? Então, se você tem um determinado quadro clínico e você não conhece o quadro clínico, você não vai saber utilizar o conhecimento que você tem para juntar. E as chances de você fazer besteira é grande. Da mesma forma, se você tem pouco conhecimento, você vai ter pouco ferramental. E você não vai conseguir ajudar o aluno a contente. Tá? E ao ter bastante conhecimento e ao ter conhecimento da doença, você tem que saber como linkar isso daí, para que você tenha um resultado. Tá? Então, a imersão, ela vai fornecer aqui. Eu vou falar sobre depressão? Não é ideia. Até falo sobre depressão, falo como você vai usar, mas eu não aprofundo sobre depressão em si, porque não é ideia. A ideia da imersão filosófica é você ter conhecimento da técnica e ter repertório técnico. Até eu Mas estava esse fim. é importante, porque até dentro do que você falou, para mim o que eu mais acredito a gente precisa fazer essa conexão. A conexão da pessoa com a conexão do seu conhecimento. E eu acho que a imersão vai levar nesse sentido. Você não você não vai ensinar sobre depressão, ou os dois primeiros itens que eu trouxe, depressão ou autismo. Você não vai ensinar sobre isso. Mas se a pessoa não tiver a base do que ela está fazendo, do que ela está praticando, do que ela está ensinando, ela não vai conseguir direcionar se tiver esse caso. Foi muito engraçado ontem. Ontem eu tive assim 3 semanas assim que foram assim, sem fôlego, tá? Foi assim, mesmo agora ainda estou trabalhando sem pausa, né? Uhum. Lógico, eu tenho algumas regras, por exemplo, se eu não dou aula quando dá 19 horas, eu paro, não faço mais nada. Meu período da manhã até pelo menos 10 horas da manhã para o meu sadhana. Então essas são minhas regras, tá certo? Mas não tem pausa, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, isso não existe. Às vezes, se eu cancelo um compromisso, não é porque eu fui no cinema. Eu cancelei o compromisso porque eu tinha outra coisa que eu precisava fazer. Tá, então, tem sido semanas assim. E ontem vai ter a próxima turma da imersão, se eu não me engano, é a 7ª turma. E sexta ou sétima, acho que é a 7ª. E nessa 7ª turma, a gente está fazendo um negócio totalmente distinto. Por quê? A pessoa vai ter acesso para todas as aulas durante 3 anos. Mas a gente está modulando o curso de uma tal forma que eu estou separando quais são as aulas mais importantes. Não, separei quais são as aulas mais importantes, quanto tempo ela dura, e a gente montou um calendário, tá certo? Para que a pessoa possa ver essas principais aulas em um ano. Depois ela tem mais 2 anos para ela aprofundar, pegar uma técnica ou outra que ela tenha mais interesse. Eu pego um Prasarana. Voltou? Voltou. Eu pego um Prasarana e Ekapadasana, que é um equilíbrio com antiflexão. Uhum. Qual o efeito energético, emocional que tem aquilo? É muito pouco, né? Então eu pego músculos, quais são os músculos que entram, como que você pode aprimorar essa técnica. Então eu vou nessa via. Mas eu quero aprender Prasarana e Ekapadasana. Então, a aula não vai ser uma aula importante. Ele pode seguir em frente. E isso vai estar no calendário. Então seria assim, se a pessoa fizesse 2 aulas a 2 horas por semana, O que é bem que é tranquilo. bem tranquilo, ao longo de um ano, porque o que as pessoas fazem? Elas pegam essas 2 principais aulas, elas olham devagarzinho ao longo da semana. Então, conforme elas vão olhando, elas vão escrevendo e fazendo anotações. Então, eu vi pessoas que escreveram livros, né? Baseado naquilo que tá. Pegava uma técnica e discorria tudo o que eu falei sobre ela. Então, elas escreviam livros. E depois elas pegavam a bibliografia que eu dei e ainda iam checar e complementar. Então, eles escreviam manuais, né?
a respeito de uma determinada técnica. Então dá para fazer isso tranquilamente ao longo da semana. Porque um grande problema é que era tanto material, é o elefante na sala, entendeu? Tem um elefante na sala e ninguém fala desse elefante. O elefante da imersão é muita coisa. Total, é uma objeção, porque é um conteúdo muito intenso, mas ao mesmo tempo, nesse formato, fica muito tranquilo. Fica muito tranquilo. Então, fica muito tranquilo. E no fim de cada módulo, terminou o módulo de Mudra, tem um quiz que eu vou liberar uma semana antes do fim do módulo. E esse quiz é o quê? É um apanhado daquilo que eu acho importante. E para a pessoa... Ah, isso eu não sei, deixa eu voltar lá. Isso eu sei. Eu posso até, nesse quiz, colocar entre parênteses qual, porque a ideia não é uma prova com notas, se não passar. Não, a ideia é a pessoa, isso daqui eu prestei atenção, isso aqui eu Sim. entendi, eu prestei atenção. Então, com esse quiz de 10 questões, ela vai poder olhar aquilo, né? Olhar aquilo, inclusive eu vou colocar qual o vídeo que vai estar aquela informação. Então, se ela realmente errou, não entendeu, ela pode voltar lá e reassistir aquilo antes de seguir em frente. Legal. Então, tá ficando um formato muito, muito, muito interessante, assim. Vou mudar. Pode falar. E ao fazer isso, eu parei para ouvir algumas aulas, né? Eu colocava ela no Hotmart, a minha ideia era só pegar o tempo, daí eu via aquele cara falando, eu parava para prestar atenção. E às vezes me perdia ouvindo o que aquele cara estava falando, eu mesmo, né? Que aquele cara estava falando, né? Eu parei para pensar, nossa, eu falei, quanta coisa interessante que tem aqui, né? Eu falei, puxa vida, olha, eu tenho contato com outros grupos. Da mesma forma que vocês fazem cursos, eu faço cursos com vocês também. Faço cursos normalmente na língua inglesa ou na língua italiana, que eu conheço, então eu também continuo aprendendo, eu continuo lendo, continuo pesquisando. Porque isso vai ser uma coisa que vai ser feita a vida inteira, tá certo? E eu nunca vi, eu não encontrei em nenhum lugar um lugar que tivesse tantas informações distintas associadas em yoga, sintetizadas num lugar só. Não tem, Milton. tem. Não tem. Modéstia às favas, assim. Modéstia às favas. Eu realmente não gosto de fazer auto marketing, entendeu? Eu detesto isso, eu evito a todo custo. Aqui, eu trouxe esse tema porque assim, eu acho extremamente importante e por isso que eu fui fazendo as perguntas. A minha próxima era assim para você, para as pessoas entenderem o conhecimento que está por trás do que você ensina. Vamos pegar assim, um mantra. Então, sei lá, ou um Kali ou um Mata. Qual é o poder do mantra em termos de conexão com a força daquela divindade, por exemplo? Qual que é o poder que isso tem? Quando você fala de Kali, tá? Ou você fala de Durga, você está falando de aspectos, tá certo? Aspectos genéricos que estão presentes na nossa psique e que a gente enxerga no mundo, tá? E esses aspectos, que são aspectos de todos nós, por exemplo, às vezes nossas esposas ou os nossos esposos, eles são ou Shiva ou Parvati, fazendo um paralelo para ambos, né? Ou eles são Rudra e Kali, que são aspectos terríveis da personalidade, tá? Então, isto faz parte de nós, tá? E esses símbolos da nossa psique, eles podem ser ativados a partir do mantra, a partir do mudra. E o mantra, mais do que tudo, porque aquele som, ele é uma chave sonora para aquele símbolo. E aquele som vai ativar áreas específicas na sua psique que vai fazer com que você se comporte, sinta, veja o mundo por um ângulo distinto. Por um ângulo totalmente distinto.
Menos forte nos kirtans, que os kirtans são mantras que foram criados para celebração, tá? Todo mantra ele tem aquele que o criou e ele tem a sua aplicação, que é o Viniyoga. Então, por exemplo, um kirtan, a aplicação dele é de celebração, certo? Ele se desenvolveu com uma finalidade tanto de adoração e de puja, mas também com uma finalidade de celebrar e de ser extroversor, tá? Mas torna-se muito mais poderoso quando você passa a utilizar os mantras da categoria japa. E dos mantras da categoria japa, aqueles que são chamados de bidya, porque os bidyas eles são sons que muito curtos e que compactam uma grande quantidade de informações que são consteladas na psique a partir de arquétipos. Então, por exemplo, o mantra de Sarasvati seria Ain. Ain formata tudo o que tem a ver com conhecimento, sabedoria, inspiração, erudição, poesia, música. Quando você pega Durga, tem a ver com força, determinação, superação, proteção. Quando você pega Kali, com transcendência, com a não mente, com a não ação, tá certo? Com a origem do universo. Então, cada mantra que você pega, ele vai ativar um arquétipo, ele vai ativar uma característica que passa a ser incorporada a você, e você passa a enxergar o mundo de uma forma distinta. Então, no caso da imersão, a gente passa por todos os Bidya Mantras, eu falo um por um. Não com a profundidade de falar que essa divindade e tal, porque daí precisaria de mais uma imersão, só para falar de mantra. Que é um mundo único, assim. Que é algo que se desenvolve desde lá do Rig Veda. Dentro do tantrismo isso ganha uma função tão grande que uma das principais correntes tântricas é chamada de mantra pita. Tá certo? Então ganha uma expressividade gigantesca. Então, quando você usa e a Kali, existem muitos mantras, né? Om Kali, Om Mata, Durga Devi Namo Namaha, Om Kali. Existem vários outros. O que você citou foi o... Sei mesmo, foi esse. Foi esse Eu mesmo. citei num qualquer, só para as pessoas entenderem. E, por exemplo, também existe o próprio significado, né? Por exemplo, Om Kali, Om Mata. Aqui você vai ter tanto Kali quanto Mata, as duas formas colocadas no vocativo. Isso é uma coisa que eu faço muito durante a imersão, que é pegar o mantra e a gente lê o mantra, né? Lê, tá escrito ali, né? Então tá ali no vocativo, quer dizer que você tá chamando. Kali, mãe, Durga Devi Namo Namaha. Namo, eu saúdo. Namaha, saúdo novamente. Quer dizer que você está saudando muito veementemente. E a saudação, para saudar, ele utiliza justamente o verbo curvar-se. Nam. Que seria namati, namasi, namami, namasi, namati. Eu curvo, eu me curvo antes. Então, isso seria a saudação em si, né? Namah. Que dá origem às palavras Namastubhyan, que tem a forma enclítica Namastê, tá? Eu saúdo a ti, eu saúdo a tu. Namastubhyan, Namastê. E esse Namar, Namo, Namar. Daí a gente entende que, por que é Namo, Namar? Porque existe uma regra de eufonia que faz com que o Namar, diante de uma letra sonora, vire O. Que é para... Tenta fazer Namar, 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 Namar. Não sai nada, fica cortado. Então, do ponto de vista sonoro... Mas se eu faço Namo, Namar, Namo, Namar, Namo, Namar, flui, né? Namo, Namar.
Até se você for fazer muita namor, namar, não sai, né? Namar, você vai ver, já sai naturalmente namor, namar. Então, Durga Devi Namo Namaha. É um composto, né? Durga Devi, um composto só, mas também podia não estar, os dois estão no vocativo, tá falando, ó Durga Devi, Namo Namaha, eu te saúdo veementemente. Vem, Shakti Kundalini Jagadamba Mata. Tá certo? Daí, Shakti Kundalini, ó Shakti Kundalini, o que você é? Jagadamba. Jagadamba ou Jagadambe. Se eu falo Jagadamba, eu coloquei no nominativo. Nominativo seria, ó Criadora do mundo, a mãe de onde o mundo provém, né? Jagat, de onde ele nasce, né? Ou Jagat também pode significar mundo, simplesmente. Então, quer dizer, Amba, a mãe, Jagat, a mãe do mundo. Mãe do mundo. Jagadamba Mata. Então eu coloquei no nominativo, ela vira o sujeito. Então, criadora do mundo, mãe. Ou simplesmente eu posso colocar isso no vocativo. Então ficaria, daí viraria assim. Shakti Kundalini Jagadambe. Ah, pode ser Jagadamba? Pode. Pode ser Jagadambe? Pode. Significado diferente. Jagadamba, ela é o sujeito da oração. A outra, Jagadambe, ela é o vocativo. Vocativo, então, seria igual ao anterior. Então, eu só estou chamando, Esse é o nada mais. Você entendeu? Se ela vira sujeito, seria assim: Jagadamba Mata, mãe criadora do mundo. A mãe é criadora do mundo. Tá certo? Então, a mãe é a criadora do mundo. Ficaria dessa forma. Então, durante a imersão, quando a gente fala de mantra, eu vou fazer muito essa brincadeira. Então, a gente vai pegar o sânscrito, debulhar ele, tá? Não é um curso de sânscrito, mas você vai entender o significado daquilo que você está vocalizando. Isso é importante, eu acho isso bacana, tá? Aí mudando para outra linha de raciocínio. Aí vamos pensar, quando a gente entra nos asanas, dentro da imersão, você tem realmente a parte maior da imersão, é o que Sim, tem mais conteúdo, não teria como não ser. E dentro dos asanas você atua, você mostra a parte energética dos asanas, você mostra a parte sim, anatômica, né, toda a anatomia dos asanas e, e as funções e etc. E para as pessoas entenderem, meu aluno tem uma hérnia de disco na lombar. Então, qual asana que é melhor para esse aluno, ou para ele não ficar sem praticar, mas que ele possa fazer ali um processo de ajuste? Então, isso aparece. sim. Sim, inclusive, não só parece ter uma asana de ajuste sem ele parar de praticar, mas como conduzir o processo. Porque a hérnia de disco, ela tem uma história. Ela tem uma história de produção, uma história de aparecimento, e ela tem uma evolução, tá? Então, você consegue com isso melhorar a dor, auxiliar no processo de melhora da dor, você consegue fortalecer a estrutura corporal do core. As pessoas pensam core, pensa a barriga. Não, não é barriga. O core quer dizer tronco, tronco. E a estrutura que faz a contenção da lombar e da sacroiliaca envolve diafragma, abdômen, tá certo? Envolve diafragma pélvico, envolve transverso do abdômen, transverso profundo do abdômen, principalmente, que é o que faz o fechamento. Tá? E todos esses músculos têm que ser trabalhados de uma maneira correta.
Tá? A fim do quê? De você colocar a posição da coluna de uma tal forma que você tenha uma menor compressão sobre o disco intervertebral, que passa a ser menos jogado para cima das raízes nervosas. E que você possa ter uma maior estabilidade, tanto da coluna lombar quanto da articulação sacroiliaca. E quando você fala de articulação sacroiliaca, então, você ainda tem o que a gente chama de fechamento por forma. Então, você tem o fechamento por forma, que se dá justamente pela estrutura da articulação sacroiliaca, que se liga entre o sacro e os ossos ilíacos, né? E você tem o fechamento por forma, que se dá justamente pela ação desses músculos. Então, seria algo assim. Por exemplo, eu tenho uma estrutura que é uma estrutura lisa, né? E eu tenho isso daqui, que é o sacro que tende a cair. Se os músculos estão firmes e essas duas estruturas forçam contra o sacro, os dois microfones aqui são os ossos ilíacos, né? E ó, aqui, o microfone que é muito mais pesado não está caindo, porque eu tenho uma força que está sendo aplicada lateralmente e que está ali estruturando, deixando a sacroiliaca estruturadinha. Aham. Tá certo? Isso chama-se fechamento por força. E isso se deve justamente à distribuição dos músculos, que são uma distribuição em X, tá? Então você tem, vindo dos glúteos e do latíssimo do dorso, você tem uma estrutura em X, tá certo? E essa estrutura em X, ela é explicada em detalhes como ela funciona. Isso faz toda a diferença, né? Você saber qual músculo que você vai ter que fortalecer para que aquele quadril se torne instável, para que aquela coluna, ao fazer flexão, ela não tenha um excesso de pressão sobre o disco intervertebral, que é explicado no Padahastasana. E eu tenho feito um curso de aprofundamento lá na Santa Casa de São Paulo, que é minha faculdade de origem, com o Deni e com a professora de Iyengar. E também, o Iyengar também tem uma série de jeitinhos no qual eles usam blocos ou cintas, de tal maneira que eles põem a coluna lombar no ponto certo, tá? Então, ao ir fazendo aquela aula, eu entendi exatamente o que ela queria me dizer. Eu entendia por quê? Porque eu tinha esse conhecimento profundo de anatomia e da utilização dos outros asanas. Então, mesmo para um professor de Iyengar, por exemplo, ao assistir a essa aula, ele vai realmente entender com mais profundidade todas essas minúcias, né? E aquilo está gravado, ele pode assistir 3, 4, 5, 10, 20 vezes, anotar, reanotar. E não, eu tive dúvida, escreve, vai ter um encontro comigo para tirar dúvida. Eu mandei aqui, uma pessoa perguntou, Uhum. eu mandei aqui respondendo como funciona, Sim, porque a imersão tem aulas gravadas, mais de 400 aulas gravadas, e o Milton faz esses encontros de tirar dúvidas, o que é interessante, fora um monte de coisa que ele está oferecendo. Para quem tiver interesse, é só olhar lá no link na bio. Uma última coisa para as pessoas, totalmente diferente do que a gente falou, tá. só para as pessoas entenderem a amplitude da imersão. Os mudras, os gestos, que foi o seu primeiro livro. Os mudras, então você fala de toda a conexão dos mudras com a dança clássica hindu e até para trás disso. Quer falar alguma Sim. coisa mais? Outro conhecimento, Sim, dá uma sim. pincelada. Sim, para montar essa aula, eu pesquisei os 3 livros clássicos principais, né? Tá? Que é o Lakshmana Dipika, o Abhinaya Darpana, o Bharatanatyam, que é o Bharata Shastra, né? Uhum. O Natya Shastra de Bharata, Para e o Abhinaya Chandrika, tá? E cada um deles está associado a uma das 6 principais escolas de dança. Então é muito interessante que uma das aulas é só sobre dança clássica hindu.
E eu converso e mostro vídeos onde a gente vê como que é cada uma dessas danças clássicas, né? Porque você tem o Kathakali, você tem o Odissi, você tem o Mohiniyattam, você tem o Bharatanatyam, e a gente trata de cada uma delas. Eu falei quatro, são seis. A gente trata de cada uma delas, qual é o principal texto, qual a diferença entre os mudras e da nomenclatura entre os mudras. Então, tem mudras que tem um nome no Kathakali, e mas no Natya Shastra, no Natya Shastra e no Abhinaya Darpana tem outro, e é o mesmo mudra. Tá? E a gente vai entender um pouco mais sobre o simbolismo associado ao mudra dentro da dança. Inclusive, é muito interessante eu fazer a imersão filosófica, você abriu o vídeo de mudras, que foi feito depois, e que mostra com detalhes na execução, como Natyarambe, Varivarre, Vane, Nastunichedane. Então lá ele mostra com muito detalhe a execução e o nome e o significado de cada um deles. Então vale bem a pena, sim, com relação à dança indiana. Ah, mas uma dançarina poderia fazer? Eu acho que não, acho que é muito específico. Mas para o professor de yoga ter uma noção da dança indiana e do diálogo que existe entre a dança e o yoga, esse diálogo existe, da mesma forma que existe entre o yoga e artes marciais, da mesma forma que existe entre yogas de tendência jainista, budista e hindu, da mesma forma que existe um diálogo entre sufismo e yoga, principalmente com relação ao Hatha Yoga. Então, existe essa conversa, tá? E depois do século XIX, existe ainda uma conversa com o Ocidente, né? Uma conversa intensa com o Ocidente. Eu trouxe eu joguei aqui essas informações só para entenderem a amplitude da imersão, né? Porque não é uma coisa só, a imersão é muito grande. Ela é muito Então, grande. e realmente, como eu abri a live aqui falando, eu não conheço nada, nem ninguém que faça um trabalho tão profundo em relação à prática, em relação às técnicas, e ainda associando uma outra expertise que você tem, que é o conhecimento da medicina. Então, assim, Sim. vale muito a pena. Para quem quiser mais informações, é só entrar na bio do Milton, lá tem o link, vocês conseguem informações. Hoje é o último dia de inscrição, mas vale muito a pena. Eu fiz parte da primeira turma, ele já falou a sexta ou sétima já está. E com certeza com detalhes aí que ficou ainda melhor a imersão do que da época que eu fiz. Com esse detalhe, porque no início era um pouco assustador, era uma objeção. Pô, são 3 anos de curso. Eu já sou professor, 3 anos de curso. E aí, com esse formato que o Milton fez agora, em 1 ano, 2 horas por semana, você conseguir ter um aprendizado profundo e ainda ter mais 2 anos depois para você rever, ver novamente, é surreal. Então, vale muito a pena. E eu volto a falar, porque todas as vezes que eu falei aqui, eu não ganho nada com isso, tá? Então, eu só estou falando, não só porque o Milton é meu amigo, mas porque realmente eu acredito no que o Milton faz. E vale muito a pena. Então, para quem quer se aprofundar no yoga, para quem quer se aprofundar no formato todo da prática de Swastika Yoga, é incrível e se encaixa para qualquer tipo de yoga, isso eu tenho certeza. Com todos os professores que eu tenho trabalhado, de linhagens diferentes, super se encaixa. Tá? Então é isso, Milton. É isso. Hoje Valeu, Borja. um tema amplo. Tema amplo, falando de muitos assuntos, né? Então, ó, super beijo para você, Milton. Te vejo daqui a 15 dias. Beijo para todo mundo. E fica aí a dica. Como é que tá o pé? Meu pé tá bom, tá ótimo. Tá. Tá bom. Eu devo lutar um campeonato de jiu-jitsu em 2 semanas. Como assim, Borges? Tá. Vai lá, Borges. Super beijo. Imersão do Milton, último dia hoje. Se alguém ainda tiver interesse em ir para a Índia, eu estou com as últimas vagas, março de 2025.
Então é isso. Beijo para todo mundo. Beijo. Beijos.